Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Jeremias, capítulo 17, livro que está no bloco dos grandes profetas, ou profetas maiores, logo após Isaías. Jeremias, capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua de seu coração e nas pontas de seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança, a herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento. Hoje nós não nos dividiremos com as nossas crianças. Agora minha voz melhorou, né? Nós não nos dividiremos, cultuaremos hoje com as crianças conosco. Peço que os irmãos, se tiverem alguma dificuldade, precisarem usar o espaço do berçário, está à disposição também da igreja. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Se Ele tenha misericórdia de mim, que a minha indignidade não comprometa a pureza da palavra do Senhor, e que Ele nos faça aprender e molde o nosso coração segundo a riqueza da sua vontade, para a sua própria glória. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Tu és bom e porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Louvado seja, Senhor, porque a Tua graça nos trouxe aqui para Te adorar, para nos reunir em torno do sacrifício revelado, que é o Teu Evangelho, a Tua boa nova, a Tua palavra que nós conhecemos. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e vivemos no meio de um povo onde o pecado é notório, é refletido em suas atitudes, em seus pensamentos, e muitas vezes em nossas atitudes e em nossos pensamentos, por causa das nossas inconstâncias. Mas, Senhor, nós somos um povo separado pelo Senhor, para a glória do Senhor, e apesar de nós, o Senhor nos amou, amou-nos quando éramos ainda pecadores, e pela graça nos salvou. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, é para a Tua glória. Não temos parte na nossa salvação, não temos parte na transformação do nosso coração, de um coração de pedra para um coração de carne, mas, Senhor, uma vez salvos,
uma vez enxertados na videira verdadeira, temos a responsabilidade de frutificar, para que os nossos frutos revelem o Senhor, revelem quem o Senhor é. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus, e que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações pelo Teu Santo Espírito, porque só assim, Senhor, nos interessa. Não nos interessa conhecimento humano, não nos serve para a salvação, não forja o nosso caráter para a salvação, mas nos serve a Tua palavra, nos serve o Teu moldar, a Tua vontade revelada, o Senhor se fazendo conhecido da Tua igreja. Isso é para a nossa salvação. Esse é o nosso tesouro, que ajuntamos para a glória eterna dos céus e vivemos para a glória eterna dos céus. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas será que nós cantaríamos que Deus é suficiente? Que nós não precisamos de mais nada, porque temos o Senhor como todo suficiente em nossas vidas? Será que nós cantaríamos que o nosso contentamento está tão somente no Senhor, ou nós precisamos de outras coisas para satisfazer o nosso coração em plena felicidade? Nós fazemos planos, nós sonhamos, nós teremos, nós desejamos, e quando desejamos demais, nós idolatramos. Nós transformamos o nosso coração e os nossos bons desejos em desejos idólatras, porque queremos tanto aquilo que o nosso coração não consegue encontrar satisfação em não ter aquilo que é desejado no íntimo do nosso ser. Então nós nos desviamos do Senhor. Mães e pais que querem tanto que seus filhos aprendam e cresçam no caminho do Senhor, que chegam a idolatrar isso, e enquanto seus filhos não estão vivendo aquilo que desejaram, que sonharam, que planejaram, vivem amargurados, talvez reclamões do próprio Deus. Ah, Senhor, Tu não está fazendo o que deveria fazer, não está sendo o que deveria ser. Homens que sonham tanto em dar o melhor para as suas famílias, que empreendem toda a sua vida em uma progressiva carreira neste mundo, para este mundo, buscando recursos desse mundo, tirando da sua família o seu tempo, tirando da sua família a responsabilidade que ele tem de cultivar e proteger e guardar e dar o melhor, que seria a palavra do Senhor, a esperança viva da glória eterna dos céus, mas molda a sua vida em razão do seu ídolo, do seu desejo que se tornou o ídolo do seu coração. Israel viveu constantes momentos de idolatria, onde o coração do povo era desviado do Senhor. Constantemente eram levantados altares a outros deuses. Havia muitos outros deuses naquela região, Astarote, Dagon, Moloque e tantos outros poderiam ser citados aqui. Na verdade, sombras dos desejos dos homens, que criam deuses à sua imagem e semelhança para satisfazer os seus próprios desejos, a sua carnalidade, para dar-lhes aquilo que querem e se afastarem então do Deus vivo e verdadeiro. Israel viveu constantes altos e baixos. Quando tudo ia bem, parecia que o seu coração negligenciava o Senhor, e então se voltavam para contra o Senhor, como Neemias bem escreve. E então se apartavam do Senhor, e Deus os afligia e os entregava nas mãos dos seus inimigos, e então eles se arrependiam e Deus os restaurava, e constantemente isso acontecia. Reis bons, reis maus, reis que levantavam altares a outros deuses, reis que derrubavam, e o povo o tempo todo sendo inclinado de um lado para o outro, buscando satisfazer os desejos do seu coração. O próprio Jeremias, do texto que nós lemos, o profeta do texto que lemos, narrando a história do povo no cativeiro, dizendo que o povo mal estava no cativeiro, já estavam buscando profetas que lhes falassem segundo o seu próprio coração. Quando Deus então se revela e diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito.
Deus se revela e diz: olha, não se preocupem, porque isso é minha disciplina, e ela durará o tempo necessário, o tempo profetizado. Não será menos, não será mais, mas tudo acontecerá de acordo com o Deus que rege soberanamente a história. Cativeiro foi vivido pelo povo de Israel. Antes mesmo do Reino do Sul, o Reino do Norte havia experimentado o cativeiro assírio, quando em duas vezes, em dois momentos, o primeiro por volta de 734 a.C., quando um rei, Tiglat-Pileser, está lá escrito no livro dos reis, da Assíria, vem então e toma todo o reino do norte, desfaz o reino do norte, mas principalmente, anos depois, em 722 a.C., quando Salmanassé e seu sucessor Sargão II destrói então Samaria, acabando com aquele povo, misturando aquele povo, destruindo tudo aquilo que havia de restício de povo de Deus no norte, e então apenas o sul agora, preservando a aliança, preservando a relação pactual com Deus, vivendo ainda em seus altos e baixos, começa também a idolatrar, começa também a se voltar contra Deus. O reino do sul passou então pelo que chamamos de cativeiro babilônico. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso não aconteceu em um único momento, mas foram várias ondas que foram levando e dispersando o povo para o cativeiro. A primeira em 605, com Nabucodonosor II, quando ele empreende uma grande campanha militar, a fim de estender o território da Babilônia, a fim de estender-se até Judá, sitia a cidade. Este foi um instrumento do próprio Deus, como narra as Escrituras, como disciplina, por sua inclinação para o mal, por sua idolatria, por voltar o seu coração para longe do Deus vivo. O exílio dos judeus, então, envolve a destruição do reino do sul, de Judá, como se tinha, e a cidade de Jerusalém. Esse também ocorreu, então, nessas fases. Já na primeira onda, muitos dos jovens daquele povo é levado, então, para servir a Babilônia. Entre eles, Daniel e seus amigos, como narra lá no livro de Daniel, Daniel 1, do 1 a 6. Depois, uma segunda deportação, por volta de 597 a.C., o 8º ano do reinado de Nabucodonosor, o templo de Jerusalém é saqueado. Os muros são, então, tomados pelo exército inimigo, porém, ainda não foi destruído, porém, ainda não havia se instalado a calamidade de Jerusalém. Mas 10.000 pessoas foram levadas para a Babilônia. E depois a mais terrível, investida de Nabucodonosor. Por volta de 587 a.C., o marco inicial, a data inicial do que chamamos de cativeiro babilônico. Muros destruídos, templo destruído. Tudo estava agora em ruínas. O reinado de Davi estava agora destituído. A dinastia de Davi chega ao fim, quando Nabucodonosor, o reino da Babilônia, estabelece um novo governante pagão para liderar a cidade. Havendo ainda uma outra deportação, em 582 a.C., em represária ao assassinato desse governante, instituído pelo reino babilônico, chamado Gedalias, um homem que Nabucodonosor colocou para reinar no lugar de Zedequias. E então a Babilônia leva o restante daqueles que poderiam servir de alguma forma ao seu reino. Essas 3 últimas deportações são registradas pelo profeta Jeremias. Capítulo 52, nós vamos ter esta narrativa lembrando ao povo da sua opressão. Isaías também viveu nesse contexto. Isaías também vai falar no seu livro sobre um povo idólatra, um povo que estava se tornando semelhante àquilo que adorava. Um povo que cortava uma árvore e tirava dela o toco, e do mesmo toco usava para lenha, para aquecer-se, usava também para criar um ídolo e se prostrar diante dele, um ídolo que tinha mão, mas não podia afagar, que tinha olhos, mas não podia ver. E o povo, diz Isaías, estava se tornando semelhante a esse ídolo, morto como um toco. Esta era a realidade da nação de Judá, do povo de Deus, que deveria ser responsável por guardar a aliança, por preservar a promessa até a vinda de Cristo. Estava se desviando, o seu coração estava se desviando constantemente, segundo seus próprios desejos. Mas não é diferente na igreja hoje.
o povo de Deus, que se reúne, continua vivendo as suas inconstâncias. Continua desviando o seu coração do Senhor, continua se prostrando diante de outros ídolos, talvez não feito de madeira, talvez não feito do toco, talvez não feito de pedra, mas da sua vontade, seus desejos não atendidos, seus sonhos perseguidos com todo o ímpeto do coração, a ponto de até serem levados a pecar para alcançar aquilo que desejam, porque querem satisfazer o seu coração. E então Deus diz, não, você não deve se relacionar com essa pessoa. E você diz, não, Senhor. E aí Deus vai dizer, olha, você não deve fazer isso. Você diz, não, Senhor. E Deus diz, não isso, não aquilo. E você fala, Deus, basta, eu não quero essa interferência na minha vida. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero ser como Deus. Eu quero tomar as minhas próprias decisões e não tendo uma lei arcaica dirigindo os meus passos, não tendo expressões rudimentares dirigindo os meus passos. Então nós abraçamos o secularismo, porque queremos desejar as coisas desse mundo, mas não deixamos de lado a religiosidade, porque de alguma forma isso também afaga o nosso ego e o nosso coração. E nós vivemos um coração idólatra, como aquele povo viveu naquele tempo. Deus havia pré-anunciado pela boca do profeta Jeremias o cativeiro que duraria 70 anos, tendo então a desolação de Jerusalém como um marco inicial, como um tempo do início deste cativeiro, que inclui a destruição do templo, o lugar onde eles deveriam adorar a Deus, estava agora destruído, mas também os seus muros, a sua proteção. Jerusalém estava religiosamente, politicamente destruída diante dos seus opressores. A causa que levou os israelitas a sofrerem os cativeiros da Babilônia, que o reino do norte já havia sofrido o cativeiro da Síria, começou muito tempo atrás, muito tempo antes dos próprios exílios aqui mencionados, ainda no reinado de Salomão, quando este, se relacionando com muitas mulheres estrangeiras, começou a deixar o seu coração desviar, levantando altares, adorando a falsos deuses, exortado pelo Senhor. Teve o seu reino dividido por causa da sua idolatria. Muito antes atrás, Salomão já havia inclinado o coração do povo à possibilidade de desejar outras coisas. Ah, Senhor, Tu és bom, mas talvez Tu não sejas suficiente. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, mas talvez eu precise de mais. O que nós precisamos para sermos felizes? O que, se tirado de nós, nos coloca numa ruína, numa amargura tal, que a própria vida se torna desprezível. Talvez essas coisas se façam como deuses em nossos corações. Talvez tenhamos nos prostrado diante delas durante muito tempo, mas precisamos refletir sobre essas coisas. Precisamos colocar o nosso coração à prova. Eu chamei essa mensagem, na qual exporemos o texto essa noite, de um inimigo chamado coração. Nós somos muito prontos a combater inimigos externos. Somos muito prontos a falar de governos, de autoridades, a falar talvez de pensamentos diferentes daquilo que a gente crê segundo a palavra, mas somos tão pouco prontos a lutar contra o nosso coração enganoso. Negligenciamos esse inimigo, menosprezamos ele, subestimamos o poder que ele tem de arrasar a nossa vida, talvez muito mais, eu diria que muito mais, de todos os inimigos externos. O nosso coração enganoso é talvez o nosso maior inimigo. Jeremias começou o seu ministério profético no 3º ano do reinado de Josias. Quem conhece a história dos reis de Israel sabe que Josias foi talvez um dos últimos reis bons que houve naquela terra. Josias havia sido separado, escondido para não ser morto na sua infância pelo seu tio, criado por um sacerdote. Depois, aos 15 anos, levado ao trono, governado bem sobre Israel, até a sua morte. O último dos reis justos do reino do sul. Jeremias exerceu o ministério durante todo o período que antecedeu o cativeiro babilônico, mas também se estendeu até poucos anos depois da própria queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Filho do sacerdote Hilquias, poderia ter se acomodado ao ofício sacerdotal,
Naquele contexto, o sacerdote era alguém da nobreza, alguém que tinha recursos para viver sua vida tranquila. Mas Jeremias, ele abraça um chamado duro, desafiador, para profetizar ao povo coisas que o povo não estava disposto a ouvir. Eu lembro, antes de começar o seminário, quando conversava com a igreja sobre a intenção de entrar no seminário e então abraçar o ministério pastoral. Eu lembro de um presbítero que chegou para mim e disse: tem certeza que você quer ser pastor? Porque faça o seguinte, tente não ser, tente evitar isso de todas as formas. Se você não conseguir, é porque você foi chamado mesmo, porque não vai ser fácil. O ministério pastoral é desafiador em vários aspectos. Pessoal, religiosamente. Jeremias foi chamado para ser profeta, para profetizar ao povo que deveria, e muitas vezes por isso taxado de covarde, ou de alguém que estava contra o seu próprio povo, que eles deveriam não se resistir à Babilônia, porque a Babilônia era a mão do Senhor pesando sobre o povo da nação de Israel, não tinham como evitar, então era melhor não resistir. E Jeremias é então perseguido pelo seu próprio povo. Ele havia nascido numa cidade chamada Anatote, situada na região da tribo de Benjamim, cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Um pequeno assentamento de casas feitas de pedras cinzas, onde aquele filho de Ilquias, sacerdote Ilquias, havia nascido e tornado-se homem. Como filho do sacerdote, Jeremias poderia ser chamado de erudito, alguém que tinha acesso à literatura, alguém que tinha acesso à cultura, mais do que qualquer outro, porque os sacerdotes detinham ali o conhecimento das Escrituras, a responsabilidade com a palavra de Deus. O historiador Flávio Joséfo, ele fala sobre como os sacerdotes eram honrados ali naquela região, naquele contexto, mas Jeremias abre mão disso para exercer a sua responsabilidade, o seu ministério profético. O nome de Jeremias, assim como o de outros hebreus, tem um significado. Ao contrário da gente, que a gente faz o chá revelação, já tem um nome da criança. O povo judeu, ele tinha o filho e então ele dava ali o nome com um significado, com um sentido. E o de Jeremias queria dizer: Yahvé enviou, Deus lançou. E como o próprio nome, essa foi uma declaração que ilustra a vida vivida por Jeremias, que o próprio Deus faz, está narrada no livro de Jeremias, no verso 5 do capítulo 1, quando Deus diz: antes de te moldar no ventre, eu te conheci. E antes que vieste a sair da madre, te consagrei, um porta-voz para nações te faço. Jeremias estava bem no meio da tormenta vivida pelo povo de Deus, em um dos mais marcantes e tristes momentos da sua história. O livro de Jeremias e o livro de Lamentações, que compõem os escritos de Jeremias, tratam de um povo, tratam de um coração derramado diante do Senhor por causa das circunstâncias do povo. Só havia desolação na terra, o povo passava por necessidade, tudo que poderia fazer algo, algum trabalho, que servia para alguma coisa, todo aquele era então levado para a Babilônia. E só ficavam aqueles que nada poderiam contribuir para o império. Cada pensamento de Jeremias foi questionado, cada sentimento passou pela prova de fogo da ridicularização, da perseguição. Meus irmãos, como crentes, quantas vezes somos ridicularizados? Quantas vezes somos perseguidos por uma geração que caminha distante do Senhor, que tem o seu coração inclinado para as coisas desse mundo, para os deuses deste século e não para o Deus vivo. E então somos muitas vezes inclinados a abraçar os mesmos questionamentos contra o Senhor, contra Deus, fazendo do nosso coração um coração perverso, que age contra a palavra de Deus. Começamos nos queixando da igreja, porque tem pessoas assim e daquele jeito. Depois começamos a questionar a própria palavra do Senhor. E aí quando o fundamento, quando aquilo deveria ser absoluto, ele rui, todas as paredes do castelo tendem a ruir também. E então está desconstruído todo o caráter cristão, que deveria vigorar em nossos corações, em nossas vidas. Jeremias é o profeta predileto de muitos de nós, especialmente quando passamos por momentos difíceis. Especialmente quando queremos uma ajuda confiável sobre o que pensar,
sobre como orar, sobre como seguir adiante. E apesar de cada um dos desafios, nós, inconstantes e vacilantes, temos lutado contra um inimigo íntimo, subestimado, chamado coração. Eu quero chamar a atenção da igreja ao verso 1 do texto que nós lemos. Jeremias capítulo 17, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamantes pontiagudos gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Perceba que o pecado de Judá, o pecado do coração do povo que deveria guardar a aliança, guardar a palavra do Senhor, do povo que deveria ser mais confiante em Deus do que qualquer outra nação, de qualquer outro povo. O pecado estava imprimido nos seus corações. O povo não conseguia apagar. O texto, o verso 1, me lembra muito a história contada por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, quando no livro do Peregrino da Alvorada, Eustáquio é transformado pela sua cobiça em um dragão. E no final, depois de passar por muitas situações difíceis e então ter o seu caráter forjado, moldado, ajudar os seus irmãos e ajudar Caspian a vencer as batalhas que estavam enfrentando, Eustáquio, ferido, cai então numa ilha. E então, quando ele tenta se levantar, ele vê um leão se aproximar. Aslan estava se aproximando de Eustáquio. Eustáquio, então, envergonhado, com aquela forma de dragão que revelava o seu pecado, revelava a sua cobiça, ele começa com as garras tentando arrancar aquela roupa de dragão, aquela forma de dragão, e ele não consegue. Ele crava as unhas na pele, tenta arrancar e não consegue. Aslan, então, pega a sua garra, finca a garra na areia e rasga a areia, rasgando também o coração de Eustáquio. Aquele dragão volta a ser um menino. Deus havia transformado, Aslan havia transformado, forjado o caráter de Eustáquio. E agora ele estava pronto para continuar as peregrinações das crônicas, narradas então ali por C.S. Lewis. O pecado do povo era como a forma desse dragão. Estava revelado, era notório. Os altares estavam lá para comprovar que o povo era idólatra. A palavra do Senhor, Jeremias diz isso. As pontas do altar fazem referência ao lugar da adoração, ao lugar onde o sangue do sacrifício tocava no altar. Era lá nas pontas, mas lá estava agora gravada que aquele povo havia pervertido o seu coração com desejos distantes do Senhor, querendo coisas distantes do Senhor. Ah, meus irmãos, não há nada que possa nos trazer proveito diante do Senhor, longe da palavra do Deus vivo, longe da vontade de Deus. A tábua do coração, refere-se ao local onde posteriormente, isso é grandioso, onde posteriormente Deus vai declarar que gravaria a sua aliança no mesmo lugar onde estava revelado o pecado, que não podia ser tirado, que foi gravado como uma ponta de ferro, como um diamante. Era também um lugar onde Deus transformaria, onde Deus gravaria não mais o pecado, mas a aliança, não mais uma conduta que não condizia com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, mas Deus haveria de transformar aquele povo, ou como diz Isaías, acerca do mesmo povo de Judá, acerca do mesmo cativeiro, do toco faria brotar o seu remanescente. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, eu convido a abrir a sua Bíblia comigo. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E o verso 33 vai dizer: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará
jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Apesar do nosso coração idólatra, apesar de uma vida que muitas vezes revela pés vacilantes, a promessa do Senhor não falha. A promessa do Senhor é viva, é eficaz. A promessa do Senhor diz que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele perdoa as nossas iniquidades, que Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar. E talvez, como já disse um pregador, nos lembre de pôr uma placa lá: proibido pescar aqui. Não devemos voltar aos velhos pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 3, Paulo escreve: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É isso que Deus faz com nós, conosco. Ele pega o nosso coração, onde estava lá marcado o pecado, onde estava sendo enganado, traído por uma vontade corrompida, por uma vontade escrava da minha natureza carnal. E Ele faz desse coração um coração novo. Ele faz de nós, se não éramos povo, agora povo. Ele faz de cada um que não era temente ao Senhor capaz de frutificar, porque foi enxertado na videira verdadeira para dar fruto, para que o fruto permaneça, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor pela renovação da nossa mente. E assim nós viveremos de acordo com a vontade de Deus. Está gravado nas tábuas do coração. E então Jeremias vai fazer um contraste entre dois modelos de vida. O primeiro deles, dos versos 5 e 6 do capítulo 17, quando ele vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá, não perceberá, não sentirá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, infrutífera e inabitável. O homem de carne aqui, meus irmãos, refere-se à fragilidade do gênero humano, a pôr a nossa confiança naquilo que é finito, naquilo que não pode sustentá-la, a colocar a nossa alegria, o nosso contentamento nas coisas que não podem sustentar a nossa alegria, o nosso contentamento, nas coisas que são falhas e então são passíveis de ruir, de se acabar, de serem tirados, de serem tomados de nós. É declarado maldito aquele que aparta o seu coração do Criador para confiar na criatura. É então classificado aqui como um homem maldito. O fim dele é como um arbusto estéril, que cresce no deserto, tem uma aparência melancólica, reflete um coração sombreado por causa do efeito do seu pecado. Hebreus capítulo 3, verso 12, nos exorta: irmãos, tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando nós duvidamos que Deus é aquilo que Ele prometeu ser na sua palavra, nós deixamos de confiar em Deus diante das dificuldades. Quando nós colocamos sombras, quando nós deixamos a nossa vista nublada acerca do que Deus prometeu ser, do que Ele é, grandioso, poderoso, nós fragilizamos o nosso coração, porque passamos a confiar não em Deus, mas nas nossas capacidades de, então, sustentar a nossa vida, de ter controle sobre as coisas, de ter controle sobre a nossa família, sobre nossos filhos, de ter segurança financeira no esforço do meu braço. É claro que Deus vai abençoar todo o esforço que fizermos nele, mas não pode estar nessas coisas a nossa confiança. Aquele que deposita sua confiança no homem será como o pasto do deserto, uma árvore sem folhas, um triste arbusto produzido por um solo estéril, inútil e sem valor. Assim é a vida do homem que não tem a esperança da vida eterna.
ela é inútil e sem valor. Ela tem um fim em si mesma. Triste é o homem que não pode dizer com segurança: eu fui comprado para uma vida eterna com Deus, que vai muito além dessa vida. E então põe a sua esperança nas coisas desse tempo. Guarda o seu tesouro na casa que vai ser destruída, porque não confiam nas coisas que Deus prometeu. O seu coração está duvidoso. Deus parece que não é mais o que prometeu ser. Deus parece não estar mais no controle das coisas. E então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para complementar aquilo que Deus não está fazendo, ou não está fazendo no tempo que deveria fazer. Os que confiam em sua própria justiça e poder, e pensam que pode estabelecer-se de modo satisfatório sem Cristo, vão viver suas vidas separados de Deus. Vão fazer da carne o seu braço, e assim suas almas jamais poderão descansar em graça e consolo. A solidão provocada pelo pecado é um lugar desanimador, é um lugar escuro, um lugar sombrio. Perdemos a confiança das pessoas. O pecado nos conduz ao isolamento. O pecado nos conduz a nos afastarmos de qualquer coisa que traga à luz aquilo que estamos fazendo de errado. O segredo para sair desse lugar é: não fique lá. Não fique nos lugares escuros. Não fique nos lugares como a sombra da morte. Não deixe que o seu coração esteja mergulhado em amargura, na autopiedade, na tristeza. Saia desse lugar. Em segundo lugar, tenham paciência. Coloquem a ansiedade de vocês diante de Deus, em oração, como somos ensinados na palavra. E depois descansemos. Deixemos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Porque em contraste ao homem maldito está o homem bendito. Versos 7 e 8 do texto que nós lemos. Do capítulo 17 de Jeremias, vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, ele não receia, ou seja, ele não anda ansioso, ele não anda impaciente, como se o tempo de Deus não fosse o melhor, como se o modo de Deus não fosse o melhor. Ele faz com que as suas petições e a sua oração sejam colocadas diante do Senhor. Ele aplica a fé e o crer a um Deus que prometeu ser o suficiente pastor de nossas vidas. Ele crê que se o Senhor é o seu pastor, ele não tem necessidade de mais nada. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. É suplicando que nós conhecemos alguém que está angustiado, que está ansioso, mas é com ações de graças, como Paulo escreve aqui, que nós conhecemos alguém que coloca a sua ansiedade diante do Senhor, certo de que Ele é fiel e poderoso para tratar com ela. Então o verso 7, capítulo 4 de Filipenses vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a mente, a razão. A ansiedade que tomava os seus pensamentos agora é deixada de lado, e tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que vem do alto passa a ocupar o nosso pensamento no lugar. Deus não deixa a nossa mente vazia. Ele tira a ansiedade quando nós confiamos os nossos problemas a Ele. Ele tira a impaciência quando nós colocamos as nossas questões diante dEle. E então a paz de Deus passa a ocupar os nossos pensamentos, as coisas boas do Senhor. Nós não somos como aquele maldito que não vê quando vem o bem, mas nós passamos a reconhecer a boa mão do Senhor a conduzir cada momento de nossas vidas. Aquele que faz de Deus a sua esperança, floresce como uma árvore sempre verde, cuja folhagem não murcha. Terão paz, saúde mental para lidar com as suas dificuldades. Não estarão ansiosos em ano de terra seca. Os que fazem de Deus a sua esperança têm o suficiente nele para compensar a falta de todos os consolos provenientes das criaturas. Não há nada
que esse mundo possa tirar, que Deus não possa preencher de maneira muito mais gloriosa e poderosa em nossas vidas. Esses bem-aventurados, esses felizes, esse homem bendito, não cessará de dar frutos de santidade em todas as suas obras, porque o seu pensamento bom é refletido em seu fruto bom. O seu coração transformado e confiante no Senhor é refletido em serenidade. Ele vive em paz. Meus irmãos, então nós somos levados ao verso 9. A confrontar o inimigo que pode conduzir a uma vida ou a outra, de acordo com aquilo que estamos vencendo ou não a batalha. Paulo, lá aos Gálatas, vai falar de um terreno posto diante de nós. Um terreno onde nós vamos plantar a nossa confiança. E aqueles que plantam na carne, da carne colherão destruição, diz Paulo, lá no capítulo 6 da carta aos Gálatas. Mas aqueles que plantam no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem, ele é apresentado nas Escrituras como o seu interior, seu ser interior. De onde brota, então, de onde surge a nossa vontade, de onde vêm as nossas ações, a nossa motivação para agir, ele está relacionado à razão humana, e aqui traz uma expressão traduzida por corrupto em nossas Bíblias, mas que também pode designar uma doença incurável, uma doença mortal, e aqui parece apontar para a devassidão dos pensamentos, para os desejos pecaminosos, para a sede de afeições que não correspondem à vontade do Senhor. Esse é o resultado de um coração enganoso. Ele nos conduz traiçoeiramente ao engano. Marcos capítulo 7, versos 21 e 23 vai dizer: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso, o coração é dos inimigos mais sagazes, mais traiçoeiros. Somos sempre levados a negligenciá-lo. Romanos capítulo 1, verso 21 e 22 vai dizer: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos, aqueles que cedem um coração enganoso, não tratado, não colocado diante do Senhor. Coração, a consciência do homem em seu estado corrupto e caído é mais enganoso do que todas as coisas. Um inimigo mortal, um inimigo poderoso, mortal, sagaz, capaz de fazer com que o homem chame de bem aquilo que é mal, chame de mal aquilo que é bom. Assim é o coração perverso, morto e desesperado. Ele corrompe o nosso entendimento e a nossa vontade. A vontade do homem é escrava da sua natureza caída, do seu coração corrupto. Como poderia então alguém confiar num árbitro corrupto? Como pode alguém confiar as suas ações dirigidas por um líder traiçoeiro? Não, nós não podemos confiar no nosso coração a parte do Senhor. Não, nós não podemos colocar na nossa vontade, nos nossos desejos, a nossa confiança. Como nós somos muitas vezes levados a pecar por causa do nosso coração e ainda colocamos a culpa em Deus. Mas eu senti que era a vontade de Deus. Mas eu senti que deveria fazer isso ou aquilo. Contrário à palavra do Senhor. Sentimento do diabo, que é colocado por causa do seu próprio desejo carnal. Então você deseja, quer, abraça, cai, e depois se pergunta quando foi que deu o primeiro passo. O pecado rotulado, manifesto, ele é uma queda lenta, de passos consecutivos na direção dele. Nunca é
ou quase nunca, é uma queda abrupta, de uma hora para outra. Sim, você olhou. Sim, você olhou de novo, desejou, guardou no coração. E aí, quando veio a oportunidade, você abraçou e caiu. Aqueles que creem dessa maneira, que entendem a sua fragilidade, que confiam no testemunho de Deus, são aqueles que aprendem a vigiar o próprio coração, que aprendem a cuidar do próprio coração. Este verá que isto é o certo a fazer. Devemos cuidar do nosso coração, devemos vigiar o nosso coração à luz das Escrituras, clareando o nosso coração com a palavra do Senhor, buscando no Senhor a sua vontade. Esse verá que isto é ainda que diante de sabores amargos, isso é o que deve ser feito. Ele aprenderá lições, aprenderá a dirigir a sua conduta diante de Deus, em qualquer circunstância de sua vida, mesmo diante das providências não saborosas que muitas vezes nós passamos, mas que é o moldar de Deus, mesmo diante do cativeiro, mesmo diante de sermos levados para um lugar não planejado por nós, mas que foi planejado por Deus, desde a eternidade, para tratar conosco e tratar com o nosso coração. Os ídolos do coração são as motivações por trás do nosso comportamento. Os ídolos do nosso coração é o que nos leva a pecar. Todo pecado tem raiz na idolatria. É quando o meu desejo é superior à vontade do Senhor. E então eu me escondo do Senhor. Deus diz, onde estás, Senhor? Eu me escondi, porque eu não quero a tua vontade. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser Senhor da minha vida. John Bunyan, ele vai destacar a importância do cuidado com o coração na sua obra do Peregrino. Ele vai falar sobre a necessidade de termos sempre o reino diante dos nossos olhos, de termos sempre um olhar para o nosso coração, protegido das coisas desse mundo. Escreve Bunyan, então, no Peregrino, muito estimo, disse evangelista, na fala do evangelista, personagem do livro, que não tenhais passado por todas essas provas, mas ainda que tenhais delas saído vencedores, e que apesar das vossas muitas fraquezas, tenhais seguido por este caminho até o presente. Ele está exaltando a conduta perseverante de cristão. Tende sempre o reino diante dos vossos olhos, diz o evangelista, e crede firmemente nas coisas invisíveis. Não deixeis invadir o vosso coração pelas coisas desse mundo, e velai principalmente pelos vossos corações e suas concupiscências, porque são enganosos sobre todas as coisas e desesperadamente maus. Tendes a vosso lado todo o poder que há no céu e na terra, se referindo à palavra do Senhor. Meus irmãos, o modo de vencer esse inimigo subestimado está nas Escrituras. Está na leitura contínua, perseverante, exploradora das Escrituras, para provar o nosso coração, para provar a nossa vontade, para provar se os nossos sonhos são os sonhos do Senhor, para provar se os nossos desejos são os desejos do Senhor, para provar se esse ou aquele caminho é o caminho que Deus tem traçado para as nossas vidas. Quando a incredulidade na suficiência de Deus domina os nossos corações, domina as nossas mentes, vai provocar como efeito muita ansiedade e muita tristeza. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida, as fontes da vida. A raiz dessa ansiedade que muitas vezes nós sentimos está em desconfiarmos de que Deus é o que Ele prometeu ser. Está em deixarmos Deus de lado para confiar na carne, no braço mortal, na criatura, nas circunstâncias, nos governos, nos pastores, nas lideranças, em vez de confiar no Senhor. Quando olhamos para os homens, em vez de olhar para Deus, a nossa confiança cai junto com os homens. Líderes são falhos, pastores são falhos, pais são falhos. Deus não falha. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A tristeza ataca a nossa fé, prejudica a nossa visão do plano perfeito de Deus para nossas vidas. Olhemos, igreja,
atentamente para as circunstâncias da nossa vida, olhemos à nossa volta, reflitamos sobre o que temos vivido e passado. Talvez essa virada de ano possa ter lhe servido disso, a refletir sobre como você viveu no último ano, nos últimos anos. Não que o calendário vá trazer uma mágica e tudo vai ser diferente, se seu coração não for diferente, nada vai ser diferente. Olhemos atentamente as circunstâncias e por mais difícil e desanimador que pareça, por mais doloroso e por mais perdas que tenhamos tido em nossas vidas, por mais sofrimentos que tenhamos passado, Deus não poupou o próprio Filho, porque foi a única forma de nos poupar para a vida eterna. O mais difícil Deus fez por nós. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele tudo que precisamos? Não nos dará nele todas as coisas? Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo o nosso coração enganoso pode nos apartar do amor de Deus, porque Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Não é pelo nosso coração que somos salvos, é pela graça de Deus. Deus nos convida então a aprendermos a confiar, aprendermos a crer como cantamos, que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aprender a confiar e a desenvolver a capacidade de esperar, de resistir, de perseverar, sem nos desiludirmos, sem buscarmos a nossa confiança em homens, sem desconfiarmos que Ele não está no controle. A exortação de Jeremias ao povo era: confie em Deus, mesmo nos dias maus. Confie em Deus mesmo no cativeiro, porque Deus é quem sabe que pensamentos que tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para no fim vos dar o fim que desejais. Nós devemos passar a orar a Ele, a confiar nele, a depositar o nosso coração diante dele. Essa é a exortação para a igreja, que não sejamos encontrados como idólatras, mas como remanescentes, porque Deus faz de nós o seu remanescente. Deus faz do toco, onde não havia vida em nossas vidas, onde não havia vida em nosso coração, Deus faz brotar vida e brotar esperança. A grande diferença entre nós e os incrédulos é a esperança. Nós passamos pelas mesmas circunstâncias, nós vivemos as mesmas dificuldades, sob as mesmas autoridades, mas nós temos esperança de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós temos esperança que Ele começou a obra, é fiel para completá-la. Nós temos esperança de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, eu quero convidá-los a, cantando o hino Alto Preço, nós possamos nos preparar para a ceia do Senhor. Nós possamos então participar da mesa da comunhão, crendo que aquilo que Cristo prometeu é verdadeiro, que Ele continua no meio da igreja. E onde Deus está, a santidade, a transformação. Deus é o socorro sempre perto.